Amém. Seguindo então com o nosso estudo do livro de Atos, capítulo 23. Nós vamos falar aí sobre o julgamento de Paulo, né? Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos orar. Depois nós vamos caminhar por esse texto. Deus e Pai celestial, pedimos, Senhor, a Tua graça nessa hora, Deus, o Teu favor para podermos estudar a Tua palavra, aprender mais de Ti, que, Senhor, o propósito que Lucas estabeleceu aqui ao escrever esse relato, ao registrar esses fatos, venha ser claro para nós, para que a gente possa aprender e vislumbrar, ó Deus, qual a mensagem que estava sendo passada para a Tua igreja, não só naquela época, mas até os dias de hoje, assim será até a Tua volta, pois essa é a Tua santa palavra, Senhor. Então, dirige os nossos pensamentos, ó Deus, fala conosco, nos abençoa rica e abundantemente nessa noite, me coloca em Tuas mãos, Senhor, sustenta-me, usa-me, ó Deus, ajuda-me, Pai, para que eu possa ser a Tua boca, transmitir a Tua palavra, sejamos todos aqui abençoados em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Bem, vamos ler aqui esse primeiro trecho, do versículo 1 ao 11, né, onde Paulo está diante do Sinédrio, ou seja, das lideranças de Israel. Ele é levado ali para poder ser arguído, para que até o Império Romano tivesse alguma coisa para dizer, está sendo acusado de quê? Né? Vamos ouvir as queixas. Né? Então, diz aqui o início do capítulo 23, Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, e aí, né, como eu falei, a reunião dos líderes, das lideranças, sacerdotes, todos de Israel, disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Pode parecer, irmãos, até um exagero isso que Lucas escreveu aqui, mas há relatos de historiadores da época que essas confusões realmente partiam para cima e as pessoas eram despedaçadas literalmente. Né? Eles começavam a bater e acabava uma confusão, ia pedaço de gente para tudo que é lado. Então o Império Romano, já sabendo, falou, a coisa está ficando feia. Né? Então eles vão intervir nisso aí. Então, continuando aqui, ele ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos parar por aqui e vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro trecho do capítulo. Né? A gente está vendo aqui, irmãos, o julgamento de Paulo. Então, tudo que a gente vai falar aqui
nesse capítulo, Lucas está traçando o quê? Primeiro está registrando a história, sim, está botando os fatos que aconteceram, ele acompanhou Paulo durante boa parte do seu ministério, então está deixando esse registro, esse relato dos atos dos apóstolos, dos atos de Paulo. Mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando o quê? Em particular, como foi o julgamento de Paulo. Para mostrar o quê? Porque a igreja certamente já estava sendo levada aos tribunais, acusada, né, e até condenada pela sua fé. A gente sabe que Paulo não escapou, ele foi condenado depois lá em Roma, pura e simplesmente pela sua fé. E assim foi decapitado, né, como foi João Batista, ele teve sua cabeça cortada. Mas o que Lucas está querendo mostrar, olha, a gente vai pregar o evangelho, a gente vai dar o bom testemunho, a gente vai falar, mas não fiquem esperando que vai ter a benesse do incrédulo. Eles vão olhar sempre para a igreja e vão dizer, não, a gente não aceita, não adianta, a gente não vai aceitar isso. Mas espera aí, tem algum fato grave aí? Não, não tem nada, mas ele está falando uma coisa que a gente não aceita, né? Então, ele está mostrando para a igreja, ó, esse é o cenário da igreja no mundo. A igreja não será aceita, a igreja será perseguida, e muitas das vezes os seus membros perderão até a vida. Com alguma acusação, eles fizeram algo de grave? Não. O que eles fizeram? Declaram que creem em Jesus. Mas o que a gente vai fazer diante dos tribunais? Então, Lucas também está mostrando, olha como Paulo agiu nos tribunais. Paulo foi procurando, né, falar, e a gente vai ver aqui toda a estratégia que Paulo foi montando para tentar, talvez, ser liberado, se bem que ele estava esperando já uma condenação mais séria, mas ele vai tentando aqui fazer algo para mostrar, bem, vocês não têm do que me acusar, vocês não têm nenhuma acusação contra mim. E Paulo vai suscitando isso ponto a ponto, e ele diz, não tem nada. Não tem nada. A gente vai ver durante todo o restante do livro que a gente vai ver, nada foi levantado contra Paulo, a não ser o quê? Que ele crê em Jesus Cristo, que apareceu a ele no caminho de Damasco, mais nada, não tem nada. E por isso ele foi condenado? Sim, foi condenado e preso. Então, o que ele faz em primeiro lugar? Quando ele se dirige ao Sinédrio, é a primeira instância, ele está ali falando com seus compatriotas, a liderança de Israel. Ele está tentando estabelecer o quê? Tentando ganhar a confiança deles, conquistar a simpatia deles. Então, fala, meus irmãos, né? Sou judeu. É um judeu falando para judeus. Vocês estão ouvindo um judeu falar com você. Então, meus irmãos. Então, ele vai traçar ali, olha, a minha conduta, a minha boa consciência, eu sempre cumpri meu dever. Ele está mostrando o quê? Ele tinha uma reputação. Alguém fecha ali, por favor. Está difícil competir com moto, carro, caminhão, ônibus, né? Acho que hoje todo mundo escolheu passar aqui pela rua, né? Obrigado, Alan. Ele está mostrando o quê? A reputação dele irrepreensível. Olha, eu tenho uma trajetória com vocês. O que vocês viram em mim para dizer que eu sou digno de estar preso e ser condenado? Me digam. Eu tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje. Com isso também, Paulo está falando não só para o Sinédrio. Ele sabe que os romanos estão ouvindo, ele está debaixo da guarda dos romanos. Então, eles só estão ouvindo. Então, o romano, sabendo, poxa, esse homem não teve ninguém falou nada do caráter dele, das atitudes dele, do comportamento dele, não tem nada. Né? Então, ele já está preparando também o coração daqueles que, se parar nos romanos, ele fala, vocês vão me acusar de quê? Qual a acusação? É o que a gente vai ver depois mais à frente. Ele chega à conclusão, não tem nada do que acusar esse homem, a não ser questões da religiosidade, da religião deles. Mas Paulo falar isso, a gente vê aqui que ele leva um tapa no rosto. E levar um tapa no rosto, para os judeus, era um insulto gravíssimo. E mais, isso era impróprio num tribunal. Isso já nos lembra o seguinte, você lembra de Jesus, que a sua prisão, o seu julgamento
foi todo impróprio. Ele foi preso de madrugada, ele foi levado para ter um julgamento religioso de madrugada, de manhã cedo, antes de clarear o dia, ele estava sendo já julgado. Não, vamos levar ele para Pilatos. Tudo errado, tudo feito de modo errado. Assim, Paulo está passando a mesma coisa. Ele leva um tapa no rosto, algo que num tribunal não deveria ser feito, é se levantar as acusações. Não, ele fez isso, 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 ele praticou esse delito e tal. Não tem nada que vocês têm para falar. O homem vai dar-lhe um tapa. Ele sabe que é o sacerdote, só que Paulo vai traçando aqui, ele vai com seu discurso acusando a eles pelo que eles estavam falando de Paulo, dizendo que ele é que violava a lei. Então Paulo retorna para eles: você que está sentado aí me julgando conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. É um discurso retórico que joga para o acusador aquilo que ele está acusando. Fala: peraí, você está me acusando de você mesmo, você está me dando um tapa na cara, em pleno tribunal, não tem nenhuma acusação, eu tenho um comportamento ilibado aqui, o que você tem para dizer? E você vai e transgride a lei, me prendendo, me acusando, ainda me esbofeteando. Então Paulo retorna para eles essa acusação. A lei, irmãos, ela proíbe a condenação sem provas, e todo judeu sabia disso. E Paulo está diante de quem? Das lideranças de Israel. E eles sabiam que a lei não permitia você prender alguém sem ter provas contundentes para dizer: realmente ele cometeu essas falhas, então nós vamos prender, ele tem que ser julgado, tem que pagar pelo que ele fez. Mas eles não estavam nem aí, não tinha nada para acusar. Disseram que ele levou um grego para o templo, não tinha testemunha, ninguém viu Paulo no templo com um grego. Ele estava andando pela cidade, mas as acusações foram feitas, ou seja, estavam ferindo a lei gravemente, mas estava acusando Paulo. Ele que fere a lei, ele que está ferindo a lei. É ele que trouxe um grego para cá, ele que está trazendo costumes diferentes para nós. E Paulo fala: espera aí, o que tem aí para me provar? Nada. Mas olha o que vocês estão fazendo. Então Paulo joga para eles esse peso. Quando Paulo fala do sacerdote Ananias, chamando ele de parede branqueada, por que ele fala isso, irmãos? Porque naquela época, uma parede que tivesse alguma fragilidade ou uma feiura, sabe aquela parede feia? Isso eu acho que até na época que eu era menorzinho, a gente via algumas pessoas fazendo isso, comprava cal, e tacava cal na parede. Não vou perguntar quem já fez isso, Aí tacava, bota um cal aí para disfarçar, para ficar mais bonitinho, para não ficar essa coisa feia, tacava cal. Então eles já faziam isso naquela época. O que ele está dizendo para Ananias é que dá a entender que ele não sabia que era o sumo sacerdote, talvez porque ele não estivesse com as vestes sacerdotais para diferenciá-lo, então ele pensou que era apenas uma liderança de Israel, talvez porque ele não estivesse assentado no lugar de destaque do sumo sacerdote, ele estava ali entre todos. Então Paulo fala: esse homem que mandou me esbofetear, fala parede branqueada. Que Paulo está querendo dar a mensagem? Ele dá a mensagem para ele como uma liderança de Israel, Por quê? Ele está ocultando alguma coisa. O que se sabe sobre Ananias, os registros históricos sobre esse sacerdote Ananias, que ele era um homem corrupto e opressor. Todos os relatos, Flávio Josefo e outros historiadores da época judeus, mostram que esse sumo sacerdote é um cara corrupto, ele roubava o dinheiro das pessoas, ele oprimia os judeus, tirando proveito da sua posição como sumo sacerdote. Então Paulo olha para ele e fala: ele é uma das lideranças de Israel, está mandando bater em mim a parede branqueada, esconde um monte de coisa aí, está bonito por fora, escondendo coisa aí, muito comportamento indevido, que desagrada a Deus. Então Paulo joga essa direta para ele, para mostrar que eu sei que vocês fazem. Eu sei o que vocês fazem. Paulo conviveu como fariseu no meio dessa turma durante muito tempo. Mas Paulo vai aqui estabelecendo a sua defesa. Ele vai falar o quê? Olha, eu fui um fariseu, filho de fariseu, mostrando que, olha, eu tive uma formação nas Escrituras, eu passei grande tempo entre vocês, um fariseu verdadeiro, descendência de fariseus. Então,
Não é qualquer pessoa que está aqui. E o que Paulo está tentando argumentar em sua defesa ao falar sobre isso: sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. É porque um fariseu, verdadeiro, ele não cometeria jamais o crime do qual Paulo estava sendo acusado, que era levar um grego para dentro do templo e perverter os costumes judaicos. Então ele está dizendo: olha, eu sou fariseu, filho de fariseus, eu tenho a minha vida toda ali dentro, eu conheço muito bem a lei. Vocês estão me acusando de uma coisa que é impossível alguém que viveu, foi criado dentro dessa seita, poder cometer, jamais. É um absurdo que vocês estão dizendo. Eu sei que não poderia levar um grego lá dentro do templo, embora Paulo sabia que o grego tinha que ser salvo, ele estava pregando e salvando várias pessoas, mas ele não queria, criar a confusão dentro do templo físico, que era um objeto quase de adoração, como é até hoje. Eles querem reconstruir o templo lá no Monte Moriá, e querem derrubar aquele domo de ouro e tal. É uma confusão lá, porque eles têm mistificam o templo. Mas o que Paulo está falando, eu não fiz nada disso. Como fariseu, eu jamais poderia fazer alguma coisa dessa. Ao mesmo tempo que ele está criando a defesa, mas ele está também olhando: opa, estou na mão dos romanos. Estão ali os soldados, o comandante. Se a coisa estourar nele lá, peraí. Ele está mostrando o quê? Vendo se ele consegue já uma persuasão dos romanos para que eles percebessem: olha, o ponto disso tudo é uma questão teológica, é uma questão de religião. Eu não fiz nada de errado. Eu não tive nenhum delito com relação à lei. É uma questão religiosa. Eu creio numa coisa, eles creem noutra. Eu creio na ressurreição dos mortos. E aí começou o alvoroço, porque as duas seitas, os saduceus e os fariseus, eles viviam brigando, viviam ali em confusão, cada um tinha. Os saduceus eram muito severos, muito extremistas, os fariseus da mesma forma, um extremismo com relação à lealdade às Escrituras. Só que, como aqui Lucas descreve, os saduceus não acreditam na ressurreição. Eles não acreditavam que haveria uma ressurreição de mortos, não acreditavam em anjos, e os fariseus tinham muita crença nisso. Eles acreditavam em espíritos, em anjos que apareciam, tinha todo um estudo sobre os anjos. Então, quando Paulo está falando que Jesus me apareceu na estrada indo para Damasco, o que os fariseus estão falando? Não, tudo bem, realmente, esse tal de Jesus morreu, mas deve ser o espírito dele, ou algum anjo que veio falar por ele. Não, tudo bem, a gente acredita, vamos ouvir o que ele tem a falar. Os saduceus já param e falam: não, peraí, como é que ele ressuscitou? Não. Acabou a conversa. Então, você imagina aquele local pequeno, um monte de gente ali entulhada, gritando, e de repente cria um racha. Paulo já coloca isso, você sabe bem, os saduceus não acreditam, os fariseus acreditam. Então, vou jogar e mostrar que eles mesmos nem se entendem. Ele está montando a estratégia de defesa e mostrando para os romanos: olha, não tem nenhuma acusação, é uma questão religiosa, estão brigando entre si, nem eles sabem o que é, nem eles se entendem entre eles mesmos. Então, ele mostra a questão da ressurreição e começa aquela briga toda. Qual o argumento de Paulo? Ele está defendendo o fato da ressurreição de Jesus, que apareceu a ele no caminho de Damasco, indo para a cidade de Damasco. Ele está defendendo esse fato. Jesus ressuscitou. Ele morreu, vocês mataram ele, ele apareceu a mim. Então, essa é a defesa. É isso que eu creio. É disso que vocês vão me acusar? Vão me acusar do que eu creio? Que eu creio na ressurreição de Jesus, que foi morto numa cruz? Aí os fariseus vão dizer: bem, ele pode ter ressuscitado. Não, tudo bem, realmente. Aos saduceus: não existe isso, não cremos nisso, não aceitamos isso. Mas ele está fazendo a sua defesa e mostrando que a sua fé se baseia justamente nisso. Mas a confusão está armada, e como eu falei, essas confusões que aconteciam em Jerusalém, chegava a ponta até, tem relatos de pessoas que eram despedaçadas mesmo.
arrancava braço, cortava a cabeça, é assim mesmo. Então, por isso que o soldado romano, o comandante, olha e fala assim, opa, coisa está feia. Eles não estão só discutindo, a coisa está indo para as vias de fato e vai estourar em Paulo. Então, ele já se preocupa com isso, fala, tem que fazer alguma coisa. Ele retira Paulo dali, a gente vê que ele leva Paulo, ele ordena as tropas que descessem, não sei se vocês lembram, eu falei lá no capítulo 21, que a fortaleza Antônia ficava no alto, em relação ao templo. Então, havia uma escadaria que descia para o templo. Então, os soldados ficavam aqui, que era o destacamento romano que ficava em Jerusalém. Qualquer coisa, tinha as guaritas, né, para poder olhar. Qualquer confusão, confusão lá embaixo. Aí descia aquele soldado todo correndo, vamos lá ver o que é. Então, eles vêm, ele pede para os soldados descerem e levam ele à força de volta para a fortaleza, que era um ponto de segurança. Também aquele comandante não queria que a bomba estourasse na mão dele, né? Chega um superior e fala, o que houve aí? Mataram aí um judeu, mas mataram como? Você não vai, teve uma confusão, eles mataram, mas você não viu isso? E aí o Império Romano era implacável nessas situações. Você é o comandante responsável, você permitiu confusão dentro da cidade, você permitiu que eles matassem uma pessoa dentro da cidade, você não fez nada. Ele falou, opa, isso não vai cair na minha conta, não. Tira o cara daí, depois a gente resolve isso. Leva ele lá para proteger ele, depois a gente vai resolver a situação. E, claro, ele já estava ali tentando resolver, ouvir as acusações, mas a gente vê que ele percebe que não tem muito rumo para isso. Vamos continuar, versículo 12 a 22. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Olha só, a que ponto chegou. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada, enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio, peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Olha só, irmãos, tudo tramado, está percebendo? Faz ele descer de novo, traz ele aqui no meio, que dessa vez vai ser certeiro. Tem 40 cabeças aí que vão partir para cima, a gente mata ele de uma vez, acaba com essa história logo, sai todo mundo correndo igual barata e acabou. Deixa o corpo lá com o Império Romano. Olha o que eles estão tramando. Onde eu estava, exatas sobre o seu caso, estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Já estavam prevendo assim, quando a gente estiver descendo na escadinha, botar o pé talvez no último degrau, no penúltimo, a gente já avança, cata ele e acaba com a vida dele, lança uma flecha, um dardo, qualquer coisa. Tudo tramado. Versículo 16. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza, Antônia, e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então, disse o centurião, Paulo, o prisioneiro chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou, o que você tem para me dizer? Ele respondeu, os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então, estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga nada a ninguém que você me contou isso. Bem, a gente viu aqui que esses homens fizeram um voto. Era muito comum naquela época as pessoas às vezes fazerem esses tipos de votos, se abster de algo por um propósito, né? E fazendo um juramento. A gente vê aqui que eles conjuraram Deus mesmo, se a gente não matar Paulo, que Deus
nos castigue, nos amaldiçoe, e a coisa era assim, né? E quando eles não se cumpria esse voto, o que acontecia? Tinha lá uma oferta que eles levavam, um sacrifício, para poder dizer, bem, você não conseguiu, não cumpriu o teu voto, então faz aqui, oferece sacrifício para tirar a culpa sobre a tua vida. Mas o propósito deles é claro, eles não têm mais argumentos. Eles não têm mais o que conversar, eles não têm mais o que falar com Paulo, nem com o Império Romano, eles não têm mais o que dizer. Eles já acusaram de um monte de coisa, mas não tinham provas, não tinha nada real para falar assim, olha, ele fez isso, então vamos matar ele, porque senão o Império Romano vai liberar ele, entendeu? E a gente vai ficar com cara de taxa aqui na frente de todo mundo, o que toda a nação vai falar da gente? Então, fala uma coisa, vamos matar ele, e aí vocês, os sacerdotes, as lideranças, ficam ilesas, ficam impunes, porque não foram eles que mandaram, não, nós é que vamos fazer isso. Deixa que a gente vai resolver esse caso, para acabar essa confusão toda. Eles tramam tudo isso, só que a gente vê que a família de Paulo, que certamente saiu de Tarso, provavelmente deve ter vindo para Jerusalém, quando Paulo veio estudar, né? Então eles se mudaram para ali, tudo indica que tenha sido isso, então eles viviam ali também, e a gente vê que esse sobrinho dele fica sabendo, talvez pelos comentários, né? Talvez tivesse acesso ali ao templo, ele fica sabendo que tem essa conjuração, essa conspiração para matar o seu tio. Então ele corre lá e fala, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Essa Fortaleza Antônia, quando foi ficar de cima, tinha uma distância de cerca de 300 a 500 metros desse local onde eles faziam esse tribunal para poder julgar aqueles que eram acusados. Então, uma distância pequena, né, para que os soldados descessem até ali, levassem Paulo até lá, e muita coisa poderia acontecer nesse curto trajeto, ainda mais uma cidade toda apertada, com vielas, né, uma cidade naquela época não é como hoje, a gente vê tudo largo, né, tudo apertadinho, casa tudo bequinho, né, ruazinha, ruelas, assim, tudo estreito. Então, tudo propício para ataques, para acontecer coisas dessa natureza. O comandante, o que ele quer fazer? Ele quer garantir a segurança de Paulo e do seu sobrinho. Fala, vai embora, não conta nada para ninguém, né? Não fala nada para ninguém. Você tanto ele leva, ele pega ele pela mão, vem aqui, me conta o que você quer falar, para não alardear o que fosse, né? Ele já está vendo que Paulo não tem nada, não tem nenhuma acusação palpável contra Paulo, entendeu? Fala que, né, eles estão falando, mas não provam nada. Então, ouvir o sobrinho ver, poxa, esse pessoal está tramando contra ele, né? Eu não vou querer que como eu falei, essa bomba estoure na minha mão. Né? O comandante também está preocupado, então ele quer garantir a segurança de Paulo e do seu sobrinho, despede ele e fala, bem, tem que fazer alguma coisa. Né? E que muito acontecia naquela época, irmãos, e a gente vê aqui essa simpatia do comandante com Paulo, porque, se a gente pensar bem, qual era o carinho, a amizade que um romano tinha por um judeu? Nenhuma. Entendeu? Se um judeu morrer, se eles matarem lá, porque estão discutindo lá, problema deles. Eles não estão nem aí. Era uma sub-raça, era um povo dominado, era um povo que eles vinham assim com desprezo. Os romanos que eram mandados para a área da Palestina era como punição. Então, eles ficavam para morrer. Então, qualquer coisa de falar de judeu, vem esse pessoal de novo. Né? Então, por que tem essa simpatia? Porque, justamente, quando um comandante, os romanos viam que alguém tinha uma pena leve, alguma coisa que não era algo tão grave, acabava criando uma simpatia por aquele que estava sendo acusado. E a gente vê que foi isso que aconteceu. Ele vê, bem, Paulo, falando desse Paulo, mas ninguém mostra nada, ninguém traz nenhuma prova, não tem nada. Então, ele constrói uma simpatia e fala, não, vou guardar a vida desse homem, porque eu não estou vendo nada. Né? Acho que é inveja, alguma outra coisa que esse pessoal está tendo da vida dele. E ele decide ter essa certa proteção, o que vai levar ao texto seguinte. Vamos lá, versículo 23 em diante. Então, ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes, preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix.
Você vê que ele está percebendo que a bomba está, né, que a coisa está inflando e vai estourar. Ele fala, é melhor tirar esse problema daqui antes que se estoure em Jerusalém. Então, ele vai levar para o governador. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias, esse é o nome do comandante, e a gente vai ver depois o porquê desse nome, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Foi investigar, o que era o certo. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Olha como o centurião, o comandante, todos se colocam ao lado de Paulo, né? Estão falando, não tem nada, nada. Ele conquistou minha simpatia, não tem nada contra eles. Versículo 30. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse, ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Vamos lá. Primeiro a gente vê aqui que há um destacamento de cerca de 200 soldados, né? Mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Como eu falei, a Fortaleza Antônia era um local, né, quase um quartel-general, então eles tinham muitos soldados ali à disposição e que transitavam ali para Cesareia e de lá de volta. Então, ele tinha essa quantidade de soldados à sua disposição. Ele, sabendo que tem uma conspiração, né, estão tramando algo para matar Paulo, ele fala, tem que levar uma boa escolta, uma boa segurança, né, para poder proteger Paulo. Mas, ao mesmo tempo, que esse destacamento sai de lá, a fortaleza fica desguarnecida. Então, tudo isso a gente vai vendo que Lucas vai botando esses detalhes para mostrar, né, que tudo que estava acontecendo tinha um motivo. E a gente vai ver que logo à frente diz que eles deixaram, no dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com Paulo e voltaram para a fortaleza. Os demais voltaram para evitar de deixar a Fortaleza Antônia desguarnecida de soldados. Era noite, mas ele está pensando, né, o que pode vir a acontecer. E eram muito comuns também ataques de rebeldes e ladrões naquela época, ainda mais à noite. Então, ele está preocupado e ele tem que deixar Paulo protegido. Vai que tem um ataque à noite, matam Paulo e matam os soldados. Estão levando um bom número, né? Lanceiros, cavaleiros, homens armados, então vai dar uma segurança para evitar que alguma coisa aconteça com esse homem e também com os soldados que eu estou mandando para lá. Por que ele manda para Cesareia? Primeiro, como fala aqui, é a residência do procurador ou do governador. Eles não ficavam em Jerusalém, eles ficavam em Cesareia. Eles só iam a Jerusalém nas festas. Então, nessa época, o governador era Félix, e ele estava justamente na sua residência, né, no Palácio de Herodes, que vai falar lá no final, onde ele mantém Paulo em custódia. Ele está lá porque lá é a sua residência. Provavelmente deve ter ido à festa em Jerusalém e retornado para lá logo em seguida, né? Outra coisa, na Cesareia era o quartel-general da Judéia, de toda a Judéia. Lá era o quartel-general. Então, esse trânsito de soldados acontecia frequentemente. Soldados que iam de Jerusalém para lá e de lá para Jerusalém, para dar o apoio, né, cuidar da cidade de Jerusalém, que era a mais importante da Judéia e para os judeus, mas também cuidando lá de Cesareia, que era onde o governador residia. Eles não podiam deixar lá também desguarnecido, podendo correr algum risco. Por que ele fala para sair à noite? Ele diz, nós vamos sair às 9 horas da noite.
O comandante Cláudio Lísias busca isso, trama isso conscientemente. Por quê? Primeiramente, porque estaria escuro. Vai estar escuro, então dá para a gente sair camuflado, vai levantar pouca suspeita. As pessoas naquela época dormiam muito cedo, começava a escurecer, todo mundo já ia dormir, porque eles também levantavam cedo. Então vai ser um horário que não vai despertar muita atenção. Sair naquela cavalaria toda, aqueles cavalos, homens armados, não vai ter quase ninguém na rua, ninguém vai ver o que está acontecendo. Está muito escuro, não tinha energia elétrica. Então, tudo isso ele vai pensando, proteger Paulo, fazer com que ele chegue até Cesareia e nada acontece. Então, ele consegue, à noite, manter o sigilo dessa operação. De Cesareia até Jerusalém eram cerca de 100 quilômetros. E eles percorrem, então, 50 quilômetros iniciais até Antipátride, param ali, segue a cavalaria com Paulo e o restante dos soldados retornam para não deixar a fortaleza desguarnecida. Eles seguem e eles estavam acostumados. O soldado romano podia marchar a noite inteira sem parar, que não sentia nada. Bem, eles levam até Félix. Ele manda uma carta bonita aqui, e Lucas registra essa carta, coloca essa carta, olha, ele escreveu assim, coisa tão bonita. Só que o governador Félix, ele não era de descendência real, Ele chegou a esse posto aí por corrupção, porque ele tinha irmão que fazia parte lá do Império Romano, em Roma, então ele tinha contatos, ele casou com 3 mulheres, a última era uma princesa, ele casou com 3 princesas, e ela tinha essa descendência e pôde dar a ele um status maior, mas ele era conhecido como um homem corrupto, violento e opressor. Olha para onde Paulo está indo. Enquanto ele está sendo de Jerusalém, que estava ameaçado de morte, mas ele está sendo levado para um homem que é conhecido por ser um homem corrupto, um homem violento e um homem que oprimia os judeus. Então, Paulo está numa situação, você vê que Lucas está traçando, olha, não fica esperando segurança, garantias em servir a Cristo. Para onde a gente vai, os perigos estarão à nossa volta. Paulo estava ali correndo, sério, o que podia parecer que era uma solução para Paulo, estava parecendo pelo contrário, olha, está jogando ele no covil de lobos, agora que ele vai morrer mesmo. A gente viu aqui que esse comandante coloca o seu nome Cláudio Lísias. Lísias era um nome grego, então já mostra o quê? Esse homem, ele não era romano de nascença. Ele adquiriu a cidadania. O imperador Cláudio foi muito conhecido, o imperador romano Cláudio foi conhecido por vender muita cidadania romana, e tudo na base da barganha, tudo na base do suborno, da corrupção. Então, a coisa foi assim escrachada durante o governo dele, durante o reinado dele. Então, certamente, Lísias conseguiu isso, e em homenagem ao seu patrono Cláudio, ele adota o nome que era comum também na época, por isso seu nome é Cláudio Lísias. Então, para a gente pode soar, tá bom, Cláudio Lísias, mas para a época já sabe, peraí, primeiro esse homem não é romano, Lísias é um nome grego. Então, Lucas está traçando tudo isso, mostrando na mão de que ele estava, era um homem confiável, não, é um homem que conseguiu a cidadania, certamente à base de corrupção. E depois ele vai falar isso, eu consegui a minha cidadania por alto preço, não foi de forma fácil. Então, não tinha garantia nenhuma. Ele vai para Cesareia, um lugar que era habitado por judeus e gentios. Você imagina a confusão que era Cesareia. Judeus e gentios convivendo no mesmo lugar. Não, vocês são gentios, vocês não servem, nós que somos o povo escolhido de Deus. É que você não é nada, vocês são lá, mas aqui não são. Então, constantemente havia muita tensão entre esses dois grupos. Irmãos, a Palestina naquela época, acho que não é diferente de hoje, era um barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento. Então, era o terror para todo mundo ter que comandar aquilo lá. Então, Cesareia não era um lugar
menos pior. E você vê, Paulo está indo para lá. Qual a acusação? Disseram que ele levou um grego para dentro do templo. Ih, rapaz. Os gentios de lá iam falar, não, legal, isso mesmo, tem que botar lá os gentios lá dentro. E os judeus iam falar, não aceitamos isso. Mais confusão. Então, para onde ele fosse, não tinha saída. Não tinha escapatória. A gente vê que quando ele chega lá, Félix lê a carta, vê tudo o que está acontecendo e fala, bem, você é de onde? Ele era da Cilícia, né? Tarso ficava na região da Cilícia. Então, o que acontecia? Geralmente, os oficiais romanos não julgavam prisioneiros de outra região. Você lembra de Jesus? Quando chegou a Pilatos e falou para ele, é o quê? De onde que ele é? Ele é Galileu. Galileu? Não, então manda para Herodes. É da circunscrição de Herodes. Manda para ele julgar. Não posso me meter nisso, né? Porque isso é da área de Herodes. Manda lá para ele. Eu sou da Judéia. Então, Pilatos tem esse cuidado. E aqui a gente vê que Félix procura saber qual é a cidadania dele, de onde ele é, qual é a região dele, para que eu não possa julgar alguém. Só que, ao mesmo tempo, os oficiais romanos podiam fazer o que eles queriam, eles podiam julgar qualquer um. Eles tinham também autonomia. Eles tomavam essa posição para evitar, né, de um entrar na área. Mas uma questão ética, né? Por que você julgou um cara que é da minha região? Então, para não criar esse atrito, eles perguntaram e falaram, então manda esse caso para lá. Só que, o que acontece aqui? Por que Félix vai dar prosseguimento e vai segurar Paulo com ele? E não vai mandar ele para Cilícia, né, a sua terra natal, para ser julgado lá. Como ele vê que é um caso pequeno, e o relatório de Cláudio Lísias mostra isso, não tem nenhuma acusação contra ele. Já perguntei, levei lá no Sinédrio, olha, ninguém mostrou nada contra ele. O que eu vou fazer? Vou mandar lá para a Cilícia? O que acontece? A Cilícia era uma cidade imperial, uma província imperial romana. Então, quem governava aquela região era o superior a Félix, que comandava toda a Síria, que é aquela região de lá. Se ele manda Paulo para lá, o superior dele ia falar, vem cá, você mandou esse cara para quê? Não tem acusação nenhuma contra ele, não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma prova, não tem nada. Olha o relatório de Cláudio Lísias, para que você... Então ele fala assim, rapaz, se eu mandar para lá vai dar problema também, né? Então deixa eu segurar ele aqui. Olha como tudo está acontecendo nos bastidores, e a vida de Paulo em risco, irmãos. Mas cada um está tentando ver o seu lado. Os judeus querem acabar com o problema, porque estão perdendo prestígio perante o povo. O comandante não quer também ficar mal, tem que resguardar Paulo. Félix está olhando, está pensando, cada um pensando em si. E no final, quem vai pagar a conta? A igreja. Nós sempre vamos sair na pior, irmãos. Quando diz respeito ao Evangelho, nós sempre sairemos na pior. Não tem jeito, o mundo não aceita a igreja de Cristo Jesus. Então, sendo esse caso tão pequeno, tão irrelevante, sem provas, ele evita importunar o superior dele, mantém Paulo ali. Ele não quer confusão, ele não quer chamar atenção, já tem muito problema nessa região, deixa Paulo aí mesmo, né? Quando alguma acusação é levada a romanos, o que eles faziam? Primeiro, eles faziam um exame minucioso, ainda mais quando a acusação era feita a um romano. Então, Paulo tem a cidadania romana, está sendo acusado, e fala, não posso condenar um romano assim, sem prova, vamos ouvir isso com todo cuidado. Já viu o relatório do comandante, de Cláudio Lísias, muito bem, vamos ouvir. Então, eles chamam os acusadores, que geralmente eram os primeiros a serem ouvidos num julgamento. Então, ele fala, segura aí, amanhã manda vir os acusadores dele aqui, vamos ouvi-los, eu quero ouvir todo mundo para ver o que eu vou decidir, porque eu não posso emitir um julgamento, porque ele é um cidadão romano. E por ser um cidadão romano, a gente vê aqui no finalzinho, né, do versículo 35, a última frase, então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Que conforto, né? Está preso aonde? No palácio. Pode soar estranho, mas o que acontece? Como ele era romano, não tinha nada grave contra ele, né?
que Félix fala? Não, deixa ele aqui no palácio mesmo, bota ali numa salinha, um quartinho ali, deixa ele ali, bota ali uma escolta para guardar ele, né, para ele não fugir nem nada, e deixa aí até eu resolver a situação dele. Não joga ele num lugar escuro, num lugar, né, impróprio, num porão, alguma coisa assim, não. Mantém ele lá num canto para que possa resolver a situação dele, né? Então, irmãos, aqui termina mais uma etapa desse julgamento. A gente vai ver depois, 24, a gente vai ver que vai prosseguir esse julgamento, né, até chegar ao ponto que Paulo vai falar: apelo para César, me manda para Roma. Porque ele está vendo que ali não vai ter jeito, ele vai ficar ali rolando na mão de um, na mão de outro, o que vai acontecer? Qualquer hora dessa me mata. Então é melhor ir para Roma, de repente lá Deus faz alguma coisa. Que ele tinha no coração de saber que Deus queria que ele fosse para Roma. Até a gente viu aqui no versículo 11, quando ele sai do Sinédrio, o Senhor aparece a ele à noite e diz: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, Paulo está vislumbrando o quê? Eu vou estar no coração do império. Eu vou estar no centro de tudo. Quem sabe eu vou ver César face a face e vou pregar para ele que Jesus Cristo é o Senhor e quer salvar a vida dele. Olha a ousadia de Paulo. Ele está indo: Senhor, me leva. Eu tenho que ir para Roma, me leva até lá. Já estou aqui perante o governador, já falei com autoridades de Israel. Então, se o Senhor quiser me colocar perante César, vamos lá. Eu vou dar o meu testemunho perante César. Se tiver que morrer, como ele falou anteriormente, morrerei. Mas eu vou continuar pregando o Evangelho. Então, Lucas está mostrando aqui todo esse cenário esmiuçado para mostrar também, às vezes, como igreja, e a perseguição estava forte naquela época, mas aí está mostrando, meus irmãos, Paulo passou por isso. Muitos passaram, muitos enfrentaram a injustiça, as acusações, a condenação, sem terem feito nada, apenas dito: eu creio em Jesus. Só por isso, sim. Não roubou, não matou, não transgrediu nenhuma lei, nenhuma. É assim o Evangelho, mas tentem se defender. Olha as estratégias que Paulo usou. Lucas está dando as ferramentas, mostrando: olha, tem como você mostrar que você não fez nada de errado, a não ser defender a tua fé. Só isso. Mas não espere que Deus vai te livrar de tudo. Paulo não foi livre. Paulo ficou até o final da sua vida preso, encarcerado, e morreu por causa da sua fé. E assim nós vamos continuar semana que vem. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Caminhamos mais um capítulo, está chegando ao final de Atos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite avançarmos mais um pouco, ó Deus, nesse estudo, ó Deus, em esmiuçarmos mais detalhes, conhecimento de cada texto, de cada palavra, Senhor. Como tantas coisas estão ali, nós nem entendemos e nem vislumbramos todo o cenário que estava sendo traçado ali atrás, ó Deus. Obrigado, Pai, por mais essa noite, por caminharmos mais um pouco. O Senhor continue acrescentando a cada dia e que nós possamos aprender, Senhor, que muitas vezes seremos injustiçados, caluniados, perseguidos, acusados e até condenados, pura e simplesmente por causa da nossa fé, sem fatos, sem acusações realmente palpáveis, sem nada, mas ali nós seremos condenados por professar a nossa fé. Meu Deus, tem misericórdia da tua igreja, guarda-nos, Senhor, e nos ajuda a ser como Paulo, firmes até o final no nosso testemunho de fé. Ó Pai, nós oramos, te agradecemos pela tua santa palavra em nome de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Graças a Deus.